Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo a esta edição do Igreja Açores. Hoje, especial Dia do Pai, teremos um testemunho bem particular de João Monteiro, que foi pai sozinho durante algum tempo, mas será no nosso espaço de entrevista. Antes disso, vamos à atualidade da Diocese Açoriana. Feliz Dia do Pai! O Bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues, visita por estes dias 3 ouvidorias da Diocese. Uma visita de primeiro contacto, onde o encontro com os jovens foi o único pedido do prelado. A visita começou na quinta-feira pela ouvidoria da Horta. Na passada quinta-feira, o Sr. Bispo esteve reunido com a equipa de clero da ouvidoria da Horta. Foi, de facto, um momento muito bom, de partilha, de convívio. E ontem nós tivemos na Igreja Matriz de recepção, digamos assim, em que foram convidados os crismandos, aqueles que vão também participar das Jornadas Mundiais de Juventude, assim como também os jovens que quiseram participar. Foi, de facto, um momento muito alto este ontem vivido na Matriz Santíssimo Salvador da Horta, que é um espaço enorme, mas que estava repleta a igreja de jovens. Foi para nós realmente um momento muito alto, um momento muito vivido, participado, em que houve lugar a testemunhos de jovens, houve partilha do Sr. Bispo com os jovens, houve canto, para nós foi de facto único, porque nunca tínhamos assistido a coisa igual, no sentido que proporcionou realmente uma noite muito agradável, de interação, de diálogo e de participação. O padre Marco Luciano Carvalho adiantou ainda que no sábado Dom Armando presidiu a 2 missas crismais, nas Angústias e na Matriz da Horta. Em junho, Dom Armando regressa ao Faial para celebrar o sacramento do Crisma nos Cedros e em Castelo Branco. Este domingo, Dom Armando ruma ainda ao Corvo para mais uma vez estar com os jovens. O Sr. Bispo quis vir ao Corvo e quer vir ao Corvo para conhecer a ilha, as dificuldades da ilha, para estar com os jovens, se possível. Por isso o Sr. Bispo irá se reunir com os jovens que se vão crismar em agosto e com os jovens que irão às Jornadas Mundiais da Juventude também em agosto. Será este encontro que o Sr. Bispo terá com os jovens na tarde de domingo. Depois celebrará missa às 18 horas na Igreja Matriz e depois haverá um jantar de convívio. Na segunda-feira, o Sr. Bispo de manhã faz a visita de cortesia à Câmara Municipal do Corvo e depois segue a sua viagem para as Flores. Padre Aurélio Sousa, ouvidor do Corvo. Segue-se a ouvidoria das Flores, onde, para o ouvidor Padre Nuno Fidalgo, também é preciso tomar decisões. Algumas das paróquias já estarem extremamente envelhecidas e, embora envelhecidas com um número muito reduzido de pessoas, que faz com que já haja algumas paróquias onde a participação dominical e noutros acontecimentos religiosos seja extremamente residual. E isto faz com que, haja uma equipa de 3 padres, mas que se vê que já há alguma dinâmica pastoral que já tem que ser alterada. O ouvidor acredita que a Diocese deve refletir sobre estas realidades e tomar decisões. Também nas Flores, Dom Armando vai estar com os jovens. Ele chegará cá na segunda-feira e neste dia fará uma visita de apresentação de cumprimentos à Câmara Municipal das Lajes. Passaremos também pela Santa Casa da Misericórdia das Lajes e no fim do dia ele irá presidir a solenidade de São José na paróquia da Fajã Grande, que é precisamente São José o parco desta comunidade. As restantes instituições das Flores serão cumprimentadas pelo Bispo diocesano na segunda parte da visita episcopal, que deverá acontecer em junho ou julho. De regresso às estradas de São Miguel, depois de 3 anos de interregno, as romarias quaresmais retomam a sua normalidade. O movimento de romeiros de São Miguel tinha algumas reservas sobre o acolhimento de particulares aos ranchos, dúvidas agora dissipadas, garante João Carlos Leite do movimento de romeiros. O acolhimento tem sido excelente nas famílias. Tive o cuidado também para perceber como é que as coisas iam acontecer, de contactar previamente todas as localidades que iam acolher romeiros
logo na primeira semana e foram quase 40, porque são quase 80 pernoitas que nós temos logo na primeira semana. Portanto, porque são 11 ranchos a pernoitar durante 7 dias e o acolhimento foi excelente. Decorrer tudo dentro da normalidade que estávamos habituados antes do Covid, particularmente incluindo algumas localidades relativamente pequenas e que logo na primeira semana tiveram de acolher 4 ranchos, 3 da primeira semana e um logo no primeiro dia da segunda, que é no sábado, e graças a Deus estava tudo acolhido. A alteração da pandemia foi a redução do número de romeiros por rancho, especialmente os mais jovens. Efetivamente, os ranchos deste ano são, comparando com os anos anteriores e os anos mais recentes, em quantidade, os ranchos são bastante menores. Alguns com 2/3 dos números habituais, outros com sensivelmente metade. Pronto, mas o fato é que, se calhar, pela nossa visão, alguns mais idosos deixaram de poder ir e, em contrapartida, os mais jovens não foram motivados pela visão dos romeiros a circular na ilha nos últimos 3 anos. E isso também teve influência, porque efetivamente nota-se que os romeiros habituais que vinham sempre, ou quase sempre, que os mais velhos deixaram de poder acompanhar por uma questão de idade e de saúde, e que os ranchos têm muito poucos jovens, comparando com os anos anteriores, têm muito menos jovens e crianças. Para João Carlos Leite, há agora um trabalho a fazer junto dos mais novos. Eventualmente também podemos fazer algum trabalho, ir ao encontro de algumas estruturas próprias de jovens, concretamente nas escolas e noutros ambientes, e falar-lhes das nossas atividades, do que é ser romeiro. Isso já aconteceu, e não nos inibimos de procurar outros espaços, respondendo a convites que nos formulam, ou nós próprios promovendo essas intervenções. A sensibilização, aliada ao testemunho e à assistência às romarias, deverão mudar este paradigma de 2023. Os colégios religiosos nos Açores assinalam a Quaresma de forma empenhada. No Colégio de São Francisco Xavier, em Ponta Delgada, todas as semanas há um valor para a reflexão, como explica a diretora Irmã Domingas Lisboa. Este ano nós temos um painel com um grande coração, em que todas as semanas são colocado um peso e com atitude e um valor a vivenciar. E então, na primeira semana temos a atitude a vivenciar, transformar. O gesto, por exemplo, que as crianças tiveram que fazer, escrever e colocar no coração tudo aquilo que nos afasta de Deus, como o Evangelho era de Jesus que foi ao deserto, né, que foi tentado, não é? O símbolo é uma pedra que eles traziam de casa, que também eram colocados junto ao coração. Na segunda semana, uma atitude a vivenciar e escutar, a capacidade de escuta. Temos aqui em vista o Evangelho que Jesus que levou ao monte dos seus discípulos e que o Pai convida os discípulos a escutarem Jesus. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. E aqui também, os alunos, como gesto, os alunos tiveram que escrever e colocar no coração palavras boas que ouviram, que escutaram, não é? Quer seja de elogio de um colega, ou de uma mãe, ou de um professor. O símbolo era ir à capela cantar uma canção a Jesus, não é? A terceira semana, a atitude a vivenciar era rezar, em que os gestos eram escrever uma oração em grupo, e o símbolo teriam que ir em grupo na capela, em vez de rezarem na sala, e todos juntos rezar na capela. Na quarta semana, o valor a vivenciar é procurarmos ser luz uns para os outros, e os gestos, por exemplo, é que cada criança trazia uma luz de casa, em que era colocada também junto ao coração. O símbolo é que em casa cada criança também queria, junto da família, também ser esta luz, e teriam que acender esta luz e fazer uma pequena oração todos os dias. Na quinta semana, o gesto é a caridade, a atitude de vencer a caridade, e o gesto era fazer uma cruz que era colocada junto ao painel.
O símbolo era trazer um alimento não perecível, apesar eles já acabaram por trazer, porque tivemos que para a Caritas, não é? Não perecível, para ser partilhado ou entregue a uma família carenciada. Depois temos a última semana a atitude de participar, convidar as famílias a participar das celebrações pascais. Nesse sentido, nós transformamos estas pedras em pão. Para além desta atividade, há todas as semanas uma leitura e reflexão sobre o Evangelho nas salas de aula. No Colégio de Santa Clara, em Angra do Heroísmo, as crianças participam numa Via Sacra no dia 31 de março. Nós, neste ano, na Quaresma, estamos a fazer a semelhança de anos anteriores, principalmente as turmas do primeiro ciclo. Na oração da manhã há sempre uma referência à Quaresma. Iremos também celebrar uma Eucaristia para os alunos do primeiro e do segundo ciclo nesta Quaresma no dia 30. E também vamos fazer a Via Sacra por 2 grupos, um com as crianças dos 5 primeiro e segundo anos só com 7 estações e com os conteúdos adaptados à idade deles, e uma para os mais velhos, terceiro, quarto e segundo ciclo, já com 14 estações e também com os conteúdos adaptados à idade deles, com cânticos, pequenas orações em que eles participam, levam a cruz, fazemos o percurso interior no espaço do colégio, renovamos com eles todos os passos que Jesus também passou na Quaresma e no seu sofrimento por cada um de nós, pelo amor por nós. Na Via Sacra participa toda a comunidade escolar e os passos são pintados semanalmente pelos alunos, disse ao Igreja Açores a irmã Helena Godinho, diretora do Colégio de Santa Clara. A Conferência Vicentina de São Tomás de Aquino, do Seminário Episcopal de Angra, promove neste domingo um concerto solidário na Igreja da Misericórdia, em Angra do Heroísmo. A entrada custa bens alimentares, como explicou Gonçalo Furtado, presidente da Conferência Vicentina de São Tomás de Aquino. Este concerto foi uma iniciativa que foi por parte de todos os confrades da nossa conferência, como é o nosso carisma. A gente só pode ajudar a partir de donativos. E já tivemos várias iniciativas de angariação de fundos, desde em supermercados, como junto dos padres da nossa diocese, bem como a venda de artigos, de canetas, porta-chaves, etc. E isto foi uma iniciativa diferente. A entrada no concerto solidário é um bocadinho diferente da entrada normal nos concertos, que é pagar o bilhete e entrar. Não. Neste nosso concerto, o bilhete, por assim dizer, são os géneros alimentares. Mas, claro, pode acontecer alguém não ter conhecimento do evento e passar pela Igreja da Misericórdia e ter curiosidade e entrar no concerto, e a gente aceita outra forma de ajuda. No espetáculo solidário com o mote Impelidos pela Caridade de Cristo, participam os coros Alegro, Padre Tomás de Borba, Tibério Franco e o coro do Seminário Episcopal de Angra. O espetáculo tem lugar na Igreja da Misericórdia pelas 19 horas. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Viver é um filme do realizador britânico Oliver Hermanus. Relata os últimos meses da vida de um funcionário público depois de receber um diagnóstico fatal. O Sr. Williams é alguém muito reservado, guarda o segredo quase totalmente para si mesmo, mas um novo estado de coisas implicará algumas transformações no seu cotidiano. Ele irá finalmente viver a vida como ela merece ser vivida, dando uma grande lição de humanidade a quantos o conhecem. O cinismo da vida moderna é denunciado com mestria e humor. A comédia humana é exposta com sensibilidade e contenção. O ritmo lento permite a digestão tranquila de uma história muito positiva, recomendável a toda a família. Bill Nye não ganhou o Oscar para o qual foi nomeado, mas a sua presença é sóbria e cativante. Recheado de belos momentos, Viver, que é baseado no Ikiro de Akira Kurosawa, funciona como um retiro espiritual. Brinda-nos com uma fotografia superlativa e persiste na nossa imaginação muito tempo depois de o vermos.
É, portanto, um dos melhores da colheita de 2022 e merece recomendação sem reservas. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E neste Igreja Açores vamos conversar com Filipa Chalim Rebelo, ela que faz parte do Departamento de Comunicação da Comissão Diocesana de Preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Olá Filipa, obrigada por estares connosco. Vamos saber como é que está a trabalhar este departamento composto por voluntários na sua maioria. Quando e porquê é que te alistaste a esta Comissão Diocesana? Olá, boa tarde, obrigada. Antes de mais, obrigada pelo convite também. Eu não me alistei, foi um convite e foi muito natural, porque já fazia parte antes da Pastoral Juvenil e acabou por ser, uma coisa levou à outra e então era preciso mão de obra e cá estamos para fazer também o que é preciso. Qual é o trabalho que esta comissão vai desenvolvendo e quantos são os voluntários que integram esta equipa? De momento somos cerca de 15, mas há sempre pessoas que vão ajudando nos vários departamentos, por isso é provável que tenhamos mais uns 20, 25 mais ou menos, realmente a investir nesse projeto. O nosso trabalho é muito preparar a comunidade açoriana para este evento que vai decorrer em Lisboa, muito a preparar esta caminhada, não é? Porque as jornadas não acontecem só nesta semana, na semana de 1 a 6 de agosto, mas toda essa preparação faz com que essa semana tenha muito mais impacto e seja muito mais significativa para os jovens que realmente alinharem nesta aventura. E como é que está a ser esta experiência com esta equipa de voluntários e com este trabalho de sensibilizar os jovens açorianos para este grande momento que será neste verão em Lisboa? Acho que não consigo esconder e é quase óbvio que nós acabamos de sair de uma pandemia que tem sido desafiante, a envolver os jovens e cativá-los a envolverem-se em coisas da igreja e ainda mais com tudo aquilo que se tem passado, a gente sente um afastamento dos jovens muito mais do que há uns anos atrás. Então a gente tem aqui um desafio redobrado, mas que pouco a pouco vamos tendo frutos e vamos vendo cada vez mais gente envolvida e cada vez mais gente que alinha em participar e que se dedica. Por isso também vai valendo a pena. Realmente temos aqui também várias áreas de atuação, temos a comunicação, a equipa de voluntários, que também tem aqui um papel muito importante de angariar voluntários para aquela semana, a equipa nos dias da Diocese, que vão acolher os jovens cá na nossa diocese, nomeadamente na Ilha de São Miguel e Terceira, jovens de várias partes do mundo que vêm cá também uma semana antes e que antigamente se chamava as pré-jornadas, é quase como um aquecimento, mas também uma vivência muito importante e muito especial para os jovens que vêm cá e conhecerem a nossa diocese. Como é que isto está programado? Como é que vão acontecer estas pré-jornadas? E que países, à partida, estão incluídos já? Nós ainda estamos aqui numa fase de recrutamento, já temos alguns países, mas ainda estamos aqui a fechar alguns grupos, por isso ainda não consigo adiantar muito neste âmbito quais serão efetivamente os países que estarão nos dias na Diocese. Mas há interesse por parte de jovens de outros países em passarem pelos Açores antes de irem para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa? Curiosamente, sim. Contamos acolher mais de 100 ou mais ou menos 200 jovens na semana antes, pelas duas ilhas, por facilitar a nível de logística. Claro que isso depois encarece mais o pacote, não é? Dos jovens que já vão a Lisboa e por isso acaba por ser uma dificuldade, mas que mesmo assim tivemos vários grupos interessados e depois também vão escolhendo que zona do mundo é que querem ir e que zona do país é que querem ir fazer estes dias na Diocese. Eu imagino que este programa ainda está a ser elaborado, mas o que é que gostariam de fazer com estes jovens na Diocese? Como é que vão ocupá-los e prepará-los para esta... Eles vão depois com a comitiva açoriana rumo a Lisboa? Vão connosco, não necessariamente no mesmo voo, mas vão na mesma altura e o que a gente pretende fazer é muito sensibilizar para a nossa espiritualidade e a religiosidade açoriana, que temos coisas muito próprias do povo açoriano, como os romeros, as festas e tudo essas festas do Espírito Santo, por exemplo. Então vamos muito trazer o que é ser cristão nos Açores e queremos que eles também levem um bocadinho para onde vão.
Quais são as áreas que contempla esta equipa de voluntários e como é que se comunica? Porque a Filipa está com a parte da comunicação. Como é que se comunica um evento desta envergadura? Ainda para mais com, eu não sei, atualmente quantas são as inscrições, mas da última vez que falei com o padre Norberto Brum, já tinham ultrapassado as 600. Já estamos a caminhar para as 700, exatamente. Já estamos com perto de 700 e acha que vamos chegar ao milhar, que passou entretanto a ser o objetivo seguinte, porque o padre Norberto diz que inicialmente eram 500, agora se calhar já ambicionam o dobro. As coisas estão encaminhadas para nesse sentido? Nós temos esperança que sim e que realmente a gente está sempre a tempo de cativar os jovens, as inscrições são até muito perto da data e esperamos que isso também seja um fator que alicie cada vez mais quem ainda não se inscreveu. Como é que é comunicar? Ao início as pessoas muito reticentes e realmente um pouco desconfiadas, não é? O que é isso? Porque é que vem tanta gente? O Papa vem cá, mas o que é que a gente vai mesmo fazer? É muito o significar o que é que são as Jornadas Mundiais da Juventude e torna-se ainda mais desafiante para quem ainda não viveu e ainda não experiencia nenhuma, mas ter esse papel de divulgar realmente é chegar ao outro e dizer, olha, isso vai ser mesmo espetacular, eu também nunca fui, mas vamos alinhar nisto, vamos arriscar juntos. Há muito lugar comum de que é difícil comunicar com os jovens em contexto da igreja. Sendo os jovens a comunicar para os jovens, está a ser mais fácil no seu entender, Filipa? Eu acho que sim, porque contagia, não é? A gente vê aquele colega que vai e que é do nosso grupo e que é da nossa idade, epá, ele vai, talvez eu também consiga ir. Então a gente também tem apelado muito a testemunhos de pessoas que já vivenciaram as Jornadas Mundiais da Juventude para realmente conseguirem chegar aos mais indecisos. Que outras áreas é que esta equipa contempla? Vocês têm Então, vários departamentos, não é? exatamente, temos o departamento também dos voluntários, como eu já referi, os dias na Diocese, a equipa do merchandising, também muito responsável aqui pela venda do material, logística, e a nossa grande equipa das inscrições, que também tem tido aqui um trabalho redobrado, que vai recebendo essas inscrições dos jovens açorianos e que depois faz esse transfer para a plataforma nacional. E nós temos todos dado um bocadinho de suporte, cada um à sua maneira, naquilo que consegue. A comunicação é chave entre todos os departamentos e entre todos os elementos envolvidos nesta caminhada para as jornadas, mas penso que nos estamos a sair até bastante bem. Que programa está a ser preparado para os dias em Lisboa? Então isso também é uma surpresa para nós, porque esse programa está a ser preparado pelo comitê organizador local, ou seja, a equipa de Lisboa é que está a preparar, a orientar mais o programa em si, mas nós sabemos que vamos ter, por exemplo, momentos da Diocese em que vamos ter um encontro com todos os açorianos, sabemos que vamos ter catequese, partilhas, confessionários, partilhas entre várias comunidades, religiões também, países, e acho que é essa mistura de pessoas que faz com que seja um evento realmente muito rico. Filipa, por que é que acha que os jovens açorianos devem integrar este grupo na Jornada Mundial da Juventude e agora apela ao seu testemunho nestas experiências? Eu acho que a gente mais facilmente se arrepende por alguma coisa que não fez do que a gente ter feito, não é? A gente acaba por, devia ter feito isso. E por isso eu também nunca fui, mas espero que seja uma experiência realmente única e de tudo aquilo que eu tenho ouvido será muito marcante. E é nisto que eu acredito. Vai ser um encontro com 1000 jovens que acreditam no mesmo Jesus que eu, no mesmo Deus que eu, o mesmo Papa que nos orienta, que é a luz para nós. E o que é que pode ser melhor do que isto, não é? Por isso, acho que não há sombra de dúvidas para por que não ir? Até porque a probabilidade de voltarem a repetir-se umas Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal só provavelmente daqui a muitos, muitos, muitos anos, e aí ser jovem neste tempo é uma sorte. Claro que sim, é quase impossível. Portugal já estava a concorrer para ser anfitrião das jornadas, penso que há quase 20 anos, e chegou ao dia, não é? Por isso também vamos ter a oportunidade, é mesmo aqui, é cá, por isso não
não há razão para não ir, continuo a dizer a mesma coisa, mas é realmente uma experiência de desenvolvimento na fé, desenvolvimento pessoal, de maturidade também, um crescimento que eu acho que acontece. Como é que tem sido a articulação com o clero açoriano, particularmente os que integram esta equipa, e também com o novo bispo diocesano, Dom Armando dos Esteves Domingos? Claro, nós só temos de momento um sacerdote que integra a nossa equipa, e entretanto a comunicação com o restante clero tem sido um desafio, porque alguns são muito receptivos e divulgam, e há outros que normalmente, pronto, têm alguma resistência e nós temos sentido isso, e também é importante a gente pedir a quem nos esteja a ouvir ou quem possa chegar, realmente também contamos com todos, e isso também inclui o clero. E isso reflete-se diretamente nas inscrições dessas paróquias, desses sacerdotes menos receptivos? Vêem Às essa vezes ligação, essa relação direta, digamos assim? Às vezes sim, há paróquias que sim. Quanto mais animada, quanto mais divulgação por parte do sacerdote e até o próprio testemunho, não é? Claro que os jovens acabam por ir. O clero são os pastores e a gente segue quem está na frente. Por isso é normal que quanto mais força fazem, também com mais força vão os jovens que acompanham esse clero. Em relação ao bispo, tem sido muito curioso. O nosso diretor já teve uma reunião com ele e já partilhou muitos dos nossos projetos, do nosso trabalho feito até o momento, e realmente ter um bispo que é tão afável com os jovens e tão atento, acaba por nos dar ainda mais um alento, mais uma força, porque é um guia, é a luz. E facilita este processo? Claro que sim, pelo seu testemunho principalmente, e acho que é isso que sobressai, a sua humildade, a sua sensibilidade para o jovem, a compreensão, e ao mesmo tempo o caminhar junto, e eu acho que isso pode fazer completamente toda a diferença. Ele vai estar com a comitiva de jovens açorianos em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude, não Nós vai? esperamos outra coisa, mas sim, em princípio estará, claro que sim. Que mensagem é que gostaria, e Filipa, já estamos a caminhar para o final da nossa conversa, muito haverá para conversarmos até ao próximo verão, até agosto, mas entretanto a conversa hoje vai se esgotando, mas eu gostaria só que deixasse uma mensagem aos jovens açorianos que ainda não se alistaram nesta aventura, que ainda não decidiram dar este passo de se inscreverem. O que é que gostaria de lhes dizer? Estão à espera de quê? Não há nada para esperar, realmente só pode ser sim, porque quando vem de cima, o melhor que nós podemos fazer é realmente alistar-nos, como estava a dizer, e partir nesta viagem que ficará para a vida. É possível quantificarmos o investimento que cada jovem açoriano deve fazer nesta Jornada Mundial da Juventude? A nível monetário? Sim, o custo de participar. Nós temos mais ou menos um custo de 235, mais as viagens 184, por isso ainda fica aqui um preço um pouco avultado, não é? Quase à volta dos 400. Mas também temos sabido, e isso também nos alegra saber que têm existido muitas angariações de fundos, jantares, fados, rifas, e as pessoas são muito criativas nesse sentido e têm sido muito autodidatas a também angariarem esses fundos para ajudarem e não ter que sair do bolso de cada um. Fala em pessoas, estamos a falar dos pais, estamos a falar das paróquias, como é que estas angariações estão a ser feitas? Normalmente são por grupos, porque é mais fácil essa organização. Então, por exemplo, o grupo organiza uma venda de rifas, ou o grupo organiza um jantar de angariação, vende materiais para angariar fundos. E acaba por ser muito interessante porque parece que as pessoas aderem, não é? Os jovens não trabalham, estudam, não têm muitas possibilidades, então aonde procuram, normalmente as pessoas ajudam, e isso também nos toca. Quer dizer que ainda há esperança, ainda há quem acredite que vale a pena viver em Cristo. Filipa, vamos mesmo levar jovens de todas as ilhas dos Açores? Esperemos que sim, ainda não estamos todas as ilhas inscritas, ainda nos faltam 2, mas a nossa esperança
é que até agosto, claro que sim, haja pelo menos meia dúzia de jovens de cada ilha. Muito obrigada por ter estado connosco neste espaço de rádio. Muito bom trabalho para si e para toda esta equipa que organiza e que pretende levar mais de 700 jovens, muito provavelmente, a Lisboa no próximo mês de agosto. Bom trabalho e boa caminhada rumo à Jornada Mundial da Juventude. Obrigada, encontramos em Lisboa em agosto. Bom, e neste domingo de Dia do Pai, como não podia deixar de ser, este Igreja Açores tem um pai como convidado, em homenagem a todos eles. Temos este convidado, João Monteiro. Tinha 2 filhos quando a mãe deles partiu, agora é pai de 4, não é? Porque reencontrou o amor, tem mais 2 filhos, um que nasceu há bem pouco tempo. Mas antes de falar deste presente, como é que se é pai sozinho de 2 pré-adolescentes? Na altura eram pré-adolescentes. Obrigada por estar connosco, antes de mais. Olá, boa tarde, Tatiana, e boa tarde ao auditório. Como é que se é pai? É uma pergunta que, olha, eu remeto muitas vezes para aquilo que me perguntavam após a morte da Fabiola, que é: como é que tu aguentas? E eu devolvia a pergunta desta forma: como é que eu posso não aguentar? E, portanto, não é uma opção. E, portanto, com todo o respeito por outro tipo de reações, por outro tipo de sentimentos, porque isto, cada um de nós... reage à sua maneira, exatamente. Mas, para mim, era a única opção. Era continuar... dentro de toda a anormalidade que a vida nos trouxe, continuar com a normalidade possível e garantir ao Tiago e à Esther, na altura, que as coisas continuavam da melhor maneira possível. Por isso, não... Ficaram muitos ensinamentos da Fabiola nesta educação? Naturalmente que sim. Não... É uma presença nas nossas vidas constante e, portanto, não há como contornar isso. Entretanto, reencontrou o amor, a sua atual esposa também tinha um filho, agora tem mais um bebé que chegou há poucas semanas. De repente é pai de 4. Como é que é educar 4 crianças nos tempos que correm? Quais são os maiores desafios de ser pai de 4? Eu às vezes olho para a frente, eu prefiro... Eu gosto muito da letra da canção do Estrovante, que nos remete para as saudades do futuro. E eu olho muito para a frente e quando tive a notícia do nascimento do Vasco, a primeira coisa que eu disse foi um palavrão e disse: eu vou ter 70 anos quando o Vasco tiver 20. E imediatamente a seguir pensei: se aos 50, tinha 51, estou a enfrentar as dificuldades naturais de um pai que se convive com um adolescente e uma pré-adolescente, eu nem quero imaginar o que é passar por isso aos 65, grosso modo. E, portanto, projetei imediatamente lá mais para a frente e no dia-a-dia temos que acelerar mais um bocadinho. Temos que encontrar mais tempo. Aliás, não é encontrar mais tempo, como eu digo sempre, quando as pessoas dizem que lhe falta tempo, não te falta tempo, falta sempre organização. Porque o tempo está parametrizado. A minha filha hoje perguntava-me porque é que o dia se divide em 24 horas quando as horas se dividem em 60 minutos. E eu disse-lhe que eram duas excelentes perguntas e que têm 2 muito boas respostas e que para ela ir pesquisar. E que tem a ver tem no fundo a matemática por base. O porquê do sistema sexagesimal na contagem do tempo e depois das horas é uma resposta muito engraçada. Portanto, nós temos sempre 24 horas e aquilo que fazemos com elas é uma decisão nossa,
na maior parte dos casos, quando somos livres, e, portanto, temos sempre que olhar para as nossas necessidades de equilíbrios, para as nossas prioridades e organizar a nossa vida em função disso. O que é mais difícil na paternidade nos dias de hoje? Eu acho que é uma excelente pergunta sobre a qual eu não penso refletiu. muito. Não. Porque as dificuldades são dificuldades do dia a dia, e têm muitas das vezes a ver com questões de feitios. Eu costumo dizer uma coisa que é muito polémica e às vezes põe as pessoas assim a olharem de lado para mim, a dizer que a história do pai que ama o pai ou a mãe que ama os filhos de forma igual, eu percebo-a perfeitamente, mas para mim é um mito. Porque é impossível nós gostarmos da mesma forma de duas pessoas, porque nós não temos, o que não quer dizer que a gente goste mais de uma, e nisso os meus filhos, quando eles me acusam mutuamente de eu gostar mais do irmão ou de privilegiar o irmão, eu estou maravilhado, porque quer dizer que eu sou isento, e portanto cada um de vocês acha que eu gosto mais do outro. Fantástico. Portanto, na verdade, nós temos relações diferentes, porque eu tenho... Não gosta mais nem menos, gosta de forma diferente. E relacionamos-nos de forma diferente. Posso ter um maior nível de exigência, por exemplo, com o Tiago, porque ele é mais velho e, portanto, e às vezes isso penaliza. E eu sei o que isso é, porque eu próprio também sou filho mais velho, e, por exemplo, quando às vezes agora me diziam isto vai ser um desafio novo, porque vais mudar fraldas, e eu só pensava, eu aos 9, 10 anos de idade mudava as fraldas do meu irmão mais novo, portanto, e eu digo sempre, não eram fraldas descartáveis, era daquelas que tinham que se dobrar, pôr alfinete de dama e no fim tirar o cocozinho e pôr de molho, etc. E portanto, os desafios da parentalidade continuam substancialmente a ser os mesmos, acho eu. À medida que a nossa vida ganha níveis de conforto, embora estejamos agora como sociedade em tempos de grandes dificuldades, as coisas foram ficando mais fáceis, e portanto nós temos em regra mais tempo para dedicar aos nossos filhos. Eu olho muitas das vezes para aquilo que era a minha própria realidade há 50 anos ou há 40 e tal anos, como criança, ou o salto quântico que é dado da geração dos meus pais para a minha, e não há comparação possível com aquilo que é hoje a vida dos meus filhos, comparando com essas, sobretudo com a geração dos meus pais. E portanto o desafio é sempre encontrarmos o ponto de equilíbrio entre as várias vertentes da nossa vida, da qual os filhos são uma parte muito, muito importante. Mas por outro lado, também nos realizamos aqui atrás do microfone profissionalmente, ou cada um na sua profissão, e não vamos dizer, não me realizo. Claro que sim, realizamos-nos com várias coisas na nossa vida, umas mais, outras menos, mas com várias coisas. E o desafio é encontrarmos o justo equilíbrio entre todas estas vertentes. Entre a realização e 4 filhos. E 4 filhos. E é fazível. É fazível. Claro que é fazível. Às vezes podia ser só um e ser muito mais difícil. A vida é tão dura às vezes para nós, em geral, que nós olhamos, e eu não gosto de ter aquela visão minimalista, não te queixes, não sei o quê, mas a verdade é que eu estou aqui a falar, e com todo o gosto, mas há milhares
de pais nesta ilha, e há milhões e milhões de pais por todo o mundo que todos os dias seguramente dão o melhor de si, cada um à sua maneira, porque não temos todos o mesmo background, não temos todos a mesma formação, não pensamos, felizmente, todos da mesma maneira, e cada um à sua maneira dá o melhor em prol dos seus filhos. E qualquer um deles podia estar aqui a dar perfeito testemunho do que é ser pai. Que valores são para si essenciais passar para os seus 4 filhos? O fundamental e é isso que eu vou sempre tentando transmitir, por maioria de razões, ao Tiago e à Esther, mas é ser-se uma boa pessoa. Ser-se uma boa pessoa e ser-se um bom cidadão, e isto hoje a política vai-nos trazendo às vezes noções de cidadania muito estranhas, e tendemos por essa via, pela via do espetáculo que é triste que às vezes a política nos proporciona, a esquecer que a cidadania é muito mais do que a intervenção política. E ser-se um bom cidadão e ser-se uma boa pessoa é fundamentalmente estar atentos a tudo o que nos rodeia, de bom e de mau, pugnarmos por justiça, por uma maior igualdade, e portanto isso são peças fundamentais da educação, no meu caso, do Tiago e da Esther, e isso é o que é fundamental. Agora, se vão ser isto ou aquilo profissionalmente, isso não, eles vão de ser aquilo que quiserem ser, e compete-me a mim como pai proporcionar e permitir que eles possam ser livres no sentido de fazerem as suas escolhas. O que é que vai ser? Desde que sejam boas pessoas. Uma última questão. O que é que acha que a paternidade a solo lhe ensinou? Não sei, sinceramente, Tatiana. Ainda estou a digerir os últimos 2 anos e meio. Foram 3 anos, porque tudo começou muito antes, com a doença. Foram um autêntico carrossel. Tem uma conotação positiva, conotação muito lúdica, mas no fundo, na essência, é isso. É o não sabermos. Pronto, vamos remeter para a montanha russa, se bem que hoje não sei se a montanha russa já foi cancelada, se já foi cancelada ou não. No âmbito da cancel culture, mas foram uma verdadeira montanha russa, e portanto, para ser muito franco, acho que eu próprio ainda não digeri tudo. Há um sentimento de desnorte alguma vez? Sim. Na paternidade? A paternidade acaba por ser um bocadinho credora de um desnorte, mas eu gostava de citar agora aqui uma frase muito engraçada. Não é tanto mesmo, não é de todo um desnorte. Eu sempre soube onde é que estava, quem era, onde é que estava, mais de incompletude, e perante um grande desafio, porque quer queiramos, quer não, há um conjunto de rotinas que são partilhadas, divididas, um faz mais aquilo, o outro faz mais o outro, e de repente... Está tudo nas nossas mãos, não é? Eu dou o exemplo, eu costumo dizer, eu já vivo sozinho há muitos anos, e durante muito tempo
cozinhei para mim próprio, mas numa base completamente desgovernada, portanto, sem ter que ter a cuidado, até porque eu próprio não tinha esse cuidado. Eu hoje, por força da prática do exercício físico e dos desafios... Sim, porque é um atleta. Que me proponho, passei a ter desde há muitos anos um cuidado adicional, mas e que não tinha nessa fase mais inicial da minha vida. E depois, naturalmente, o casamento trouxe outro tipo de rotinas e eu nunca cozinhei, praticamente. E, portanto, no imediato, e os meus filhos confessaram o seu receio sobre o que é que ia ser a vida deles no que a gastronomia diz respeito. E que balanço é que faz dessa fase? Acho que foi satisfatório, e, portanto, eles continuaram a ter comida no prato e com agrado, e confesso, e para mim, foi, e ainda hoje eu digo, não gosto de cozinhar, mas quando estou na cozinha é um momento quase de introspeção. Ponho a minha música e faço os meus pratos. Muitas das vezes vou para a cozinha sem saber o que é que vou fazer, e estou ali. E depois saem umas coisas. Foi mais uma descoberta. Sim, sem dúvida. João Monteiro, muito obrigada por esta partilha de testemunho, que sejam os 6, neste caso agora, muito felizes, muito feliz Dia do Pai para si e para muito todos obrigado. Os pais, aqueles que nos escutam neste espaço de rádio. Um feliz Dia do Pai, e o Igreja Açores regressa na próxima semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.